Olá, gente! Então, bem-vindos de volta para mais uma das nossas aulas de matemática. Eu sei que tem um tempinho que a gente não tem aula, que a gente não se vê desde antes do recesso, na verdade. Então, vou relembrar um pouquinho para vocês onde a gente parou na nossa última conversa, no nosso último encontro. Na última vez que a gente se encontrou, a gente falou um pouquinho sobre equações exponenciais, sobre como resolver alguns tipos de equações exponenciais. E aí, no final da nossa aula, eu falei para vocês que a gente ia aprender log, que logaritmo seria o nosso próximo assunto, tá até aqui anotado ainda, minha imagem provavelmente está um pouquinho na frente, mas dá para vocês verem, e que a gente usaria log para resolver outros tipos de equações exponenciais um pouco mais complexas. Então, hoje, o nosso objetivo vai ser aprender a trabalhar com um logaritmo. O que isso significa? Entender o que é um logaritmo, como que eu calculo um logaritmo, quais são as propriedades do logaritmo. Vai ser uma aula bem teórica. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai aplicar log em exercícios de vestibular, para vocês poderem entender como que isso cai, como que isso é cobrado de vocês. E eu ia falar mais uma coisa que eu esqueci. E sim, aí a gente vai entender um pouquinho melhor como que o log ele pode ser usado para resolver alguns tipos de equações exponenciais, tudo bem? Então, como eu falei para vocês hoje, o nosso objetivo é estudar logaritmos. A gente vai começar entendendo um pouquinho o que é um log. Eu vou escrever um troço aqui que vai parecer meio confuso, mas eu juro que vai fazer sentido até o final desse vídeo, tudo bem? Vamos com calma. Eu vou escrever um monte de letra. Vocês vão olhar, vão ficar meio assustados, mas não é mais. Mas eu juro que eu vou explicar com calma e vai ficar tudo certo. Primeira coisa, quando a gente tem um logaritmo, por exemplo, log de um número com outro, porque a gente sempre tem, vou dar um exemplo numérico logo para ficar um pouco mais fácil da gente entender, um log desse tipo. Vamos supor que esse log aqui seja igual a um determinado resultado aqui, que a gente ainda não sabe, porque a gente, a princípio, ainda não sabe resolver logaritmo. Essas coisas aqui têm nomes. Esse númerozinho que aparece aqui embaixo, tem alguém buzinando na minha garagem, ignorem. Obrigada, moço, muito obrigada. Esse númerozinho que aparece aqui embaixo, o nome dele é base. O número que aparece aqui, que é o B, aqui onde eu escrevi tudo com letras, o nome dele é logaritmando. Vocês precisam saber esses nomes? Alguém vai perguntar para vocês qual é a base, qual é o logaritmando? Ninguém vai perguntar isso para vocês, mas é importante vocês saberem, porque eu vou usar esses termos conforme eu for falando, e se vocês não souberem o que é a base, o que é o logaritmando, vocês vão se perder. Então, basicamente, a base é o número que aparece aqui embaixo pequenininho, e o logaritmando é o número que a gente está calculando aqui em cima, o log. E aí, como que eu leio isso daqui? Log com o logaritmando 3 e base 2. Eu leio log de 3 na base 2. Então, é assim que a gente lê um logaritmo. Então, aqui em cima, o que eu escrevi para vocês é que eu tenho um log de um número B, que eu não conheço, que é o nosso logaritmando, na base A. Então, eu estou escrevendo aqui com letras. O que esse log aqui significa? Qual é a regra para o logaritmo? Quando eu tenho um log de um número em uma determinada base, vamos supor que o resultado desse log seja x. O que eu posso escrever? Eu posso escrever que a minha base elevada ao meu resultado vai ser sempre igual ao meu logaritmando, que é isso que está escrito aqui na direita. A minha base A elevada ao meu resultado, que é o x, é igual ao meu logaritmando, que é o b. Tá, beleza, Ju, mas assim, falou e não me ajudou em nada, porque eu continuo sem saber como resolver logaritmo. Tudo bem, justo. O que a gente faz quando a gente continua sem entender? Vamos fazer exemplos. Exemplos ajudam a gente a entender um pouquinho melhor as coisas. Então, vamos começar com um exemplo simples e aí a gente vai dificultando a nossa vida aos pouquinhos. Nosso primeiro exemplo é log de 16 na base 2. Qual é a resposta disso daqui? Como que eu calculo esse logaritmo? Eu vou usar essa regrinha que eu mostrei para vocês. Primeira coisa que eu vou fazer, já que eu não sei qual é a minha resposta, vou falar que a minha resposta é x. E o que a gente viu aqui em cima? Sempre que eu tenho um log, a minha base elevada à minha resposta tem que ser igual ao meu logaritmando.
Então, aqui, ó, o que eu posso escrever? Que a minha base 2 elevada à minha resposta, que é x, que eu ainda não sei quanto é, tem que ser igual ao meu logaritmando, que é 16. Isso daqui é uma equação exponencial. É uma equação exponencial do tipo que a gente aprendeu a resolver na nossa última aula, no nosso último vídeo. Então, deixa eu escrever isso aqui direito, que estava ficando feio pra caramba. Pronto. O que vocês precisam para entender bem logaritmo? Vocês precisam muito trabalhar com potência. A gente vai trabalhar com potência o tempo todo. Então, se vocês ainda não sabem potência, volta no nosso primeiro vídeo de todos, que foi a nossa aula de potência. Volta lá e estuda mais um pouquinho. E vocês precisam saber a nossa última aula, que foi a aula de equações exponenciais. Vocês não precisam saber resolver todas as equações exponenciais, mas vocês precisam saber pelo menos o básico das equações exponenciais. A gente vai acabar revisando um pouquinho aqui muita coisa de potência e muita coisa de equações exponenciais, mas é importante que vocês saibam bem esses conteúdos para entender logaritmo bem. Então, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a resposta do meu logaritmo, certo? Que é esse valor de x. Então, eu vou resolver essa minha equação aqui para descobrir essa resposta. O que a gente viu na nossa última aula? Sempre que eu tenho uma equação exponencial desse tipo, eu sempre vou tentar escrever toda a equação na mesma base. Então, essa é a nossa estratégia. Escrever a equação inteira na mesma base. O que isso significa? Significa a gente perceber aqui, por exemplo, que... Calma aí, deixa eu fechar a cor que eu quero. Pronto. Que 16 é 2 elevado a 4. Então, aqui eu escrevi tudo na base 2. Vocês podem chegar nessa conclusão do 16 ser 2 elevado a 4 fazendo aquela nossa fatoração em números primos. 16 dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, o nosso 16 ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, o nosso 16 ele é o produto de todos os fatores primos, que é a mesma coisa que 2 elevado a 4, porque é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então, vocês podem saber isso de cabeça só usando, enfim, conta mental, ou vocês podem fazer a decomposição em fatores primos se eventualmente for um número um pouquinho mais complicado, que vocês não consigam ver de cabeça como que eu escrevo ele em uma determinada base. Fatorem números primos que vocês vão descobrir. Então, a gente viu na nossa aula passada que quando as nossas bases são iguais, significa que eu também posso igualar os meus expoentes. Então, se 2 e 2 aqui são iguais, significa que o meu x vai ter que valer 4. Só que o meu x, ó, é justamente a resposta do meu log. Então, isso significa que o log de 16 na base 2 é 4. Então, na verdade, o que o log pergunta pra gente é: qual é o número que eu elevo a minha base para encontrar esse cara que está aqui em cima? Qual é o número que eu elevo a 2? Não, desculpa, que eu elevo a 2 não. Qual é o número que eu pego o 2 e elevo a esse número para encontrar 16? É o 4. 2 elevado a 4 vai dar 16. Então, por isso, o 4 é a resposta do nosso logaritmo. Então, sempre que vocês pegarem um logaritmo, é essa pergunta que vocês têm que saber responder. Vou pegar um outro log aqui que seja... Enfim, pegar um exemplo aqui simples para a gente fazer de cabeça juntos. Por exemplo, o log de 8, de 64 na base 8, na verdade. Quanto que dá essa resposta aqui? Vocês podem fazer exatamente o mesmo procedimento que a gente acabou de fazer. Mas vocês também podem pensar da seguinte forma. Para eu responder um logaritmo, eu tenho que pensar 8 elevado a quanto vai dar 64? 8 elevado a 2 dá 64. Então, isso significa que a resposta desse meu logaritmo é 2. Então, o log faz essa pergunta para vocês. Qual é o número que eu elevo a minha base para encontrar o meu logaritmando? Óbvio que tem logaritmos que vocês vão conseguir responder isso de cabeça. Tem logaritmos que não. Tem logaritmos que vocês vão ter que escrever a equaçãozinha exponencial, que nem a gente fez aqui na nossa primeira página, resolver a equação para conseguir chegar na resposta. Agora, existe uma convenção em logaritmo que é a seguinte: e se eu não botar a base? Se eu não indicar a base para vocês, qual é a base desse log? Sempre que a gente não escreve a base do nosso logaritmo,
Isso significa que a base é 10. É que nem raiz. Quando a gente escreve uma raiz sem botar o índice, a gente sabe que é raiz quadrada. Só que aí, se eu quero fazer uma raiz de outro índice, uma raiz cúbica, por exemplo, eu tenho que botar aqui o nosso índice. Então, da mesma forma que na raiz quadrada a gente não precisa colocar o índice, no logaritmo, quando a base é 10, eu não preciso colocar a base. Se aparece um log sem base, vocês já têm que saber que não ter a base significa que aqui embaixo a base é 10. E aí, como que a gente responde esse logaritmo? Qual é o número que eu elevo 10 e encontro o meu logaritmando, que é 1000. 10 elevado ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, vai dar exatamente 1000. Então, significa que a resposta desse log é 3, porque 10 elevado ao cubo, fazendo aquela nossa voltinha, 10 elevado ao cubo, vai dar 1000. Como que eu faria isso se eu não soubesse fazer de cabeça? Mesmo processo que a gente tinha feito antes. Chama a nossa resposta de uma letra e fala: a minha base elevada à minha resposta, no caso aqui x, tem que dar o meu logaritmando, que aqui no caso é 1000. E aí resolve essa equação exponencial. Escreve tudo na mesma base. Base 10. Não sabe escrever o 1000 na base 10? Faz aquela fatoração em números primos. 10 elevado a x, 1000, a gente viu aqui em cima que é 10 ao cubo. Está escrito aqui na mesma base. Se as bases estão iguais, o x vai ser igual a 3. Então, aqui vai ser 3. Então, assim, log não é difícil. Log é mais assustador do que é difícil. A partir do momento que você entende o que o log pergunta, qual é a resposta que a gente tem que dar, fica um pouco mais fácil da gente entender como calcular um logaritmo. Agora, desculpa, isso daqui eu escrevi errado, não é 16 não, é 1 sobre 16. Esse log aqui, log de 1 sobre 16 na base 4. Qual é a pergunta, né? A qual número eu tenho que elevar 4 para chegar em 1 sobre 16? Então, a gente faz aquele nosso joguinho. Podemos chamar aqui o nosso log de x, que nem a gente tem feito. A nossa base elevada à resposta vai ter que dar 1 sobre 16. Vamos pensar um pouquinho aqui. Ó. Agora tem que saber propriedade de potência. 16, sem pensar 1 sobre 16, é 4 ao quadrado, certo? Então, 1 sobre 16 vai ser 4 elevado a menos 2. Lembram disso que a gente viu na nossa primeira aula de potência? Qual é a regrinha quando eu tenho expoente negativo? Eu inverto o meu número. 4 é como se fosse 4 sobre 1. Então, elevar 4 a menos 2 é a mesma coisa que elevar 4 sobre 1 a menos 2. Então, eu inverto o meu número. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. E quando eu inverto o número, eu posso tirar o sinal de menos. E aí, o 4 elevado a menos 2 vira 1 quarto elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1, 4 elevado ao quadrado é 16. Então, 4 elevado a menos 2 é justamente 1 sobre 16. Então, eu posso reescrever essa equação aqui, ó, assim. 4 elevado a x é igual a 4 elevado a menos 2. Ao invés de escrever 1 sobre 16, escrever 4 elevado a menos 2. Coloquei tudo na mesma base, tá tudo na base 4, então significa que eu posso igualar meus expoentes. Vou descobrir que o meu x vale exatamente menos 2, então isso significa que esse meu logaritmo também vale menos 2, porque se esse meu log é igual a x e o meu x é menos 2, então esse log vale menos 2. Então, vocês estão percebendo que sempre que a gente resolve um logaritmo, a gente cai em uma equação exponencial. São equações exponenciais simples, são aquelas equações exponenciais que a gente viu na nossa última aula, mas mesmo assim, a gente cai em uma função exponencial. Então, sem saber a última aula, vocês não vão conseguir entender essa muito bem. Então, vamos continuar aqui. Vou fazer mais 2 exemplos, tá? Log de 25 na base 1 sobre 5. Como que eu resolvo este logaritmo?
Mesma coisa, chamo de x, faço aquele meu joguinho. 1/5, que é a nossa base, elevado a quanto vai dar 25. De novo, escrever tudo na mesma base. A gente vai tentar escrever aqui, ó, tudo na base 5, ok? Base 5. Vamos começar com o 25, que é mais fácil. 25 na base 5 é 5 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25. E 1/5? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente viu também na nossa aula de potência que todo número elevado a menos 1 é igual ao seu inverso. 5 elevado a menos 1 é 1 sobre 5. 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. 1000 elevado a menos 1 é 1 sobre 1000. Por quê? Porque o que eu faço para resolver potência negativa? Eu inverto o número. Então, o 5, que é a mesma coisa que 5 sobre 1, quando eu inverto, vira 1 sobre 5. E a partir do momento que eu inverti, eu tiro o sinal. O negativo aqui morre. Só que 1 sobre 5 elevado a 1 é o próprio 1 sobre 5. Então, no lugar desse 1 sobre 5 aqui, eu posso colocar, ó, 5 elevado a menos 1. Então, a gente vai ficar aqui com uma potência dentro de potência. 5 elevado a menos 1, que é esse 1 sobre 5, e isso tudo elevado ao x, que está aqui do lado de fora. E aí a gente estudou também, lá na nossa aula de potenciação, o quê? Que quando eu tenho uma potência dentro de potência, eu multiplico os meus expoentes. Então, essa conta aqui do lado esquerdo vai ficar 5, repito a base, e multiplico os meus expoentes. X vezes menos 1, x vezes 1 é x, mais com menos é menos. Então, a gente vai chegar aqui, ó, nessa igualdade. Igualdade de bases iguais, 5 e 5. Se as bases são iguais, eu posso igualar os meus expoentes. E aí tem um método que a gente usa para resolver esse tipo de equação, que é o seguinte. Aqui eu achei o valor de menos x. Só que eu não quero o valor de menos x, eu quero o valor de x. Então, para resolver esse problema, eu vou multiplicar os dois lados da minha equação por menos 1. O que acontece quando eu multiplico por menos 1 dos dois lados? Deixa eu só pegar a cor aqui certa. Pronto. Multiplicou por menos 1 dos dois lados, menos x vezes menos 1, 1 vezes x é x, menos com menos é mais. Então, aqui eu já resolvi meu problema. Eu saí do menos x e cheguei no x, que era o que eu realmente queria encontrar. E aqui do outro lado, 2 vezes 1 dá 2, mais com menos dá menos. Então, o meu x vai ser igual a menos 2. Isso significa que esse meu log vale menos 2. Tudo bem? Eu sei que não é super fácil, eu sei que tem várias contas, várias propriedades de potência que talvez vocês não estejam acostumados a usar. Mas vamos aos pouquinhos. Vocês vão ter a lista para praticar, façam a lista, vai estar com gabarito para ajudar vocês. Então, vamos devagar. Ok. Então agora, nosso último exemplo desse primeiro vídeo. Depois a gente passa para o nosso próximo vídeo para falar outras coisas. Nosso último exemplo vai ser, eu acho que é letra F já, eu acho que não é letra E não. Vai ser log de 8 na base 64. Como que eu resolvo isso? Mesma coisa. Chama meu logaritmo de x, faz aqui o nosso esqueminha, 64 elevado a x igual a 8. Nossa base elevada à nossa resposta é igual ao nosso logaritmando. 64, se eu escrever isso na base 8, é 8 ao quadrado. Então, eu posso ficar com essa equação. No lugar do 64, eu escrevo 8 ao quadrado, só que o 64 está elevado a x. Então, vai ficar 8 ao quadrado elevado a x. Mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Potência dentro de potência, multiplica os expoentes. 2 vezes x vai dar 2x. E aí, 8 é como se fosse 8 elevado a 1. Qualquer número elevado... E agora que eu vi que abriu... Peraí, que aqui no meu computador abriu um negócio do antivírus que tá atrapalhando. Pronto.
qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 8 eu posso escrever como 8 elevado a 1. As bases estão iguais, então igualo os meus expoentes. Então, aqui, ó, o x vai ser 1 sobre 2. Então, significa que a resposta desse logaritmo é 1 sobre 2. Então, gente, eu vou parar esse vídeo por aqui. Esse vídeo é um vídeo mais introdutório para a gente aprender a calcular logaritmos. Como eu falei para vocês, não é tão difícil quanto parece, a partir do momento que você entende o que você tem que fazer, mas o cálculo talvez não seja tão fácil. Dependendo da equação exponencial que vocês caírem, o cálculo pode ser um pouquinho mais complicado. Então, estudem bem potência, lá na nossa primeira aula, estudem bem as equações exponenciais e depois venham para a aula de log, porque sem isso vocês vão ficar um pouquinho perdidos, tudo bem? Então, voltaremos na próxima parte do vídeo para continuar agora com as propriedades de logaritmo. Eu estou tentando parar de gravar aqui, mas está difícil. Aí eu estou falando aqui sozinho para fingir que eu não estou enrolada. Mas agora